Bom dia, sejam bem-vindos ao canal Paloma Alves Pinheiro e hoje é dia de devocional. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que está em Levítico, capítulo 20, versos 7 e 8. Se você estiver na sua casa e puder estar pegando a sua Bíblia, abra ela em Levítico, capítulo 20, versos 7 e 8, que diz assim: Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, e guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Amém? Deus estava diante do povo de Israel e estava dizendo para o povo se santificar, para o povo se separar para Deus. E Deus também quer que a gente faça o mesmo, porque nós somos filhos de Deus. Então, nós devemos se santificar todos os dias. O que significa se santificar? É se separar para Deus, é obedecer aos seus mandamentos, é se afastar do pecado, é fugir das coisas erradas que a gente está sujeito a fazer. Então, a gente deve, todos os dias, pedir perdão para Deus e se santificar, pedir perdão e assim tentar, né, se esforçar para fazer o certo, cumprir os mandamentos de Deus. Falhar, todos nós vamos falhar, mas nós devemos pedir perdão para Deus todos os dias, se examinar, ver onde a gente está errando, ver em qual área da nossa vida a gente está falhando e então se consertar diante de Deus, se santificar. Ser santo não é ficar afastado, né? Por exemplo, morar numa ilha, afastado de tudo e de todos. Não é isso. Mas uma pessoa santificada é uma pessoa que ela evita cometer mais falhas possível. Ela evita cometer muitas falhas, porque ela lembra que aquelas atitudes não vai agradar a Deus. Então, ela se separa para Deus, ela tem uma vida de acordo com os princípios de Deus. Uma pessoa que quer ter uma vida abençoada, ela deve se santificar todos os dias. Ela deve orar, né? Nós devemos orar todos os dias, fazer um jejum às vezes, para agradar a Deus, para que a gente possa se santificar e assim receber as bênçãos de Deus, ter uma vida abençoada, ter uma vida correta diante de Deus, se santificar, você fazer a vontade de Deus, se separar para Deus, porque a partir do momento que a pessoa ela começa a servir a Deus, ela deve se santificar, ela deve ter uma vida diferente do que as outras pessoas. Ela não deve seguir o padrão do mundo, porque o mundo ele faz a pessoa cometer pecados. Então, nós devemos ter discernimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. A gente deve obter conhecimento da palavra de Deus para saber o que agrada a Deus e o que não agrada, para que a gente não falhe o tempo todo, porque a gente deve ser exemplo para as pessoas, porque através da nossa vida, Deus ele vai abençoar pessoas, vai escolher pessoas para fazer parte do reino dele. Então, o nosso testemunho, ele vai influenciar as pessoas. Então, a nossa vida de santidade, ela causa influência nas pessoas. Então, nós devemos nos santificar todos os dias. Falhar, a gente vai falhar, porque nós somos seres humanos, somos pecadores, mas nós devemos vigiar o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir. E assim, se a gente cometer alguma falha, pedir perdão para Deus e não cometer o mesmo erro, amém? Não, tentar não cometer a mesma falha, buscar conhecimento da palavra de Deus para que a gente
não cometa o mesmo erro. Então, se santificar é isso, é se separar para Deus, é ter uma vida de acordo com os princípios de Deus, porque Deus, Ele é santo, Ele é poderoso, então Ele quer que a gente também seja santo, seja obediente à sua palavra. E Deus, Ele falou, guardai os meus estatutos e cumpre. Porque não adianta a gente saber o que agrada a Deus e não cumprir, porque tem muitas pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa, mas não cumpre o que está escrito. Então, nós devemos cumprir o que está escrito. Não basta somente saber, mas a gente deve colocar em prática. E assim buscar a santificação, porque tem uma palavra na Bíblia que fala que sem santificação ninguém verá a Deus, né? Então, a gente deve se santificar todos os dias, pedir perdão para Deus, tentar ter uma vida correta diante de Deus. Santidade não é morar numa ilha, ficar isolado, mas é todo dia ficar na presença de Deus, examinar as Escrituras e cumprir as Escrituras, cumprir o que está escrito, porque assim a gente vai ter uma vida abençoada, ver o nosso comportamento, as nossas companhias também. A gente deve procurar andar com pessoas que nos aproximam de Deus, não com pessoas que vai nos levar ao pecado, que vai fazer a gente pecar, nos influenciar para o pecado. A gente deve andar com pessoas que estão com o mesmo objetivo, que é agradar a Deus. Então, se santifica todos os dias, ore, faça um jejum às vezes, um jejum assim, por um tempo que você aguenta fazer. Não precisa fazer todos os dias, mas se você puder fazer uma vez por semana ou 2 vezes por semana, orar, ler a palavra, tira um tempo para conhecer a palavra de Deus, examinar as Escrituras, porque assim você vai ter uma vida abençoada, amém? Vamos orar, vamos pedir para Deus abençoar o nosso dia. Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra, que o Senhor abençoe o nosso dia, abençoe os inscritos, abençoe as pessoas que vão assistir esse vídeo, em nome de Jesus, amém. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta o que você achou desse vídeo, compartilha com as pessoas que você conhece e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.